Fala rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Meu nome é Ranulfo Júnior e esse é o Manual do Enem. Galera, no vídeo de hoje, como prometido, já começou 2024 e é hora de começar a falar sobre como retomar os estudos, né? E hoje eu vou falar como que eu estudei matemática para sair de 649,4 e alcançar 924 pontos no Enem 2022. Primeiro de tudo, galera, queria pedir para vocês se inscreverem no canal. Isso é uma forma de vocês retribuírem os conteúdos que eu solto aqui no YouTube e também de me ajudar na medida em que quanto mais inscritos, o YouTube recomenda para mais pessoas e eu também vou ganhar uma monetização com esse vídeo. Então, não custa nada você se inscrever, dar o like, tá? Que isso vai melhorar as estatísticas desse vídeo. Então, pessoal, como que eu estudei matemática para o Enem? Eu acho que é importante fazer um breve histórico. Eu comecei a estudar para o Enem, pessoal, em 2018. Então, lá em 2018 eu comecei a estudar para o Enem. E qual que era o meu background, né? Eu nunca fui ruim de matemática na escola, né? Eu sempre tirava boas notas em matemática, eu sempre ficava entre os melhores da sala em matemática, os melhores da escola, eu tinha premiações da escola, eu já ganhei mais de 3 anos. Então eu nunca fui ruim de matemática. Só que quando eu fui fazer a prova pela primeira vez no Enem, eu tirei apenas 649. E aí foi um baque muito grande, eu acho que é um baque que muitos de vocês já devem ter tomado da prova, que é o seguinte: você assiste o conteúdo das aulas, nas aulas vocês são bons no conteúdo, você responde aquelas questões que o professor passa, só que chega na prova você não consegue acertar, você erra muitas questões por bobeira, você não vê certos detalhes, você só consegue pensar direito na hora da prova, o fator nervosismo e tudo mais. E aí é algo até que é um tanto quanto engraçado. Eu recebo muita mensagem de alguns alunos assim que começam a acompanhar os vídeos aqui no canal e falam: pô, Ranulfo, eu não entendo. Eu assisto a aula de MDC, aprendo MDC, eu vejo uma questão do Enem, eu não acerto. Eu vejo uma questão de função de primeiro grau, eu aprendo que f de y é igual a x mais b, só que eu não aplico esse conhecimento na prova do Enem. E aqui já vai a primeira dica e uma forma também de como eu estudei. Quando eu peguei esse primeiro baque em matemática, eu abri os olhos para uma coisa que eu não sabia. Eu pensava, galera, que o Enem era uma prova conteudista. Ele ia te dar uma equação e você ia ter que pegar um problema e achar um X para uma resposta. Só que o Enem não é uma prova conteudista. O Enem ele não é uma prova que ele te dá apenas um problema em matemática para você resolver, né? Uma equação, já vai direto ao ponto. Não, no Enem, em matemática, ele sempre vai te contar uma historinha, tá? Então, por exemplo, para usar os conhecimentos de função de primeiro grau, você não tem só que saber que f de y é igual a x mais b. Não, você vai ter que introduzir isso no cotidiano. Então, como que uma corrida de táxi é calculada? Então, a corrida de táxi, ela já começa, sei lá, com R$5 fixo. Então, você vai lá, os R$5 seria o b da equação, beleza. Aí, a cada quilômetro, custa R$2. Então o x vai ser minha variável, né, que é os quilômetros, e a cada vez que variar um x, vai multiplicar o 2, que é o a, que no caso vai ser os R$2. Então, seria 2x mais b, que no caso é 5. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para esse vídeo para vocês é sempre que vocês estiverem estudando um assunto de matemática, você sair do viés conteudista e sempre tentar relacionar o assunto na sua realidade. Então, por exemplo, uma coisa que 90% dos estudantes do Brasil não sabe utilizar: logaritmos. Então, quando você estiver estudando logaritmo, você para e pensa: eu estou estudando logaritmo apenas para saber aplicar as fórmulas, ou eu estou estudando logaritmo para usar isso numa realidade? Como é que é o desenho da função logaritmo? Será que existe alguma coisa que acontece na realidade que eu posso usar logaritmos? Então, primeiro de tudo, matemática para o Enem não é uma prova meramente conteudista. Ela é uma prova muito relacionada com o cotidiano. E isso tem que ser assim por causa da matriz de referência de matemática, que é uma matriz que tem várias habilidades ali que falam que você tem que relacionar determinado assunto com a realidade, com problemas da realidade, com problemas do cotidiano. E aí, pessoal, eu já entro em uma outra dica, tá? Que é o seguinte: sempre que você estiver estudando um assunto, você tem que aprender a equacionar pensamentos. Os pensamentos, eles podem se transformar em equações. E você vai utilizar isso para muitas questões de matemática básica. A prova do Enem, cerca de 80% das questões são questões de matemática básica. Então, por exemplo, recentemente eu recebi um comentário de uma aluna que ela falou: Ranulfo, cara, eu sei
porcentagem, eu sei fração, eu sei MDC, eu sei radiciação, potenciação. Só que eu erro as questões de matemática básica do Enem. Por que isso acontece? Isso acontece muitas vezes porque o aluno, ele quer resolver tudo mentalmente, né? As questões de matemática básica. Ele vê uma questão de matemática básica, acha que é fácil e vai lá e responde errado. Quer um exemplo? Sempre tem uma questão do Enem que ele fala assim, Joãozinho tinha um pedaço de madeira, ele fez uma redução de 1/2, depois fez uma redução de 1/3 e depois pegou esse pedaço que ele fez, essas duas reduções, multiplicou por 2. Qual é a fração aproximada desse último pedaço de madeira em relação ao primeiro pedaço? Então o que é que o aluno faz? Ele fica pensando, metade, tá, aí tem 10 centímetros, aí ele cortou, ficou 5. Aí depois ele tirou 1/3. Aí ele fica, ele quer tudo resolver mentalmente. E não é isso que o Enem quer. O Enem quer que você demonstre matematicamente. Então, por mais que você vai pensar o problema no cotidiano, mas você sempre tem que anotar as informações da questão. Você tem que equacionar os pensamentos. Então, partindo dessa primeira introdução, né, falando sobre aspectos mais iniciais de como estudar matemática e como que eu estudei matemática, eu vou agora chegar na segunda parte do vídeo, que é a prova do Enem, pessoal, ela é muito padronizada, tá? Ela tem questões modelo que se repetem todos os anos. Então como que eu estudei sabendo disso, né? Eu sempre procurei estudar fazendo, porque eu nunca fiz cursinho, eu não tinha condições de fazer um cursinho. Na minha realidade, naquela época, né, quando eu estudava para Enem, nem internet na minha casa eu tinha. Então eu vim de uma escola muito simples. Eu era um bom aluno, sim, eu sempre fui muito dedicado, muito organizado, sempre levei meus estudos a sério, mas eu não tinha como ficar assistindo aulas, em cursinhos e tudo mais. E isso foi até uma parte boa, né? Porque por mais que era uma parte ruim, eu não tinha condição de fazer isso, mas isso me ajudou de certa forma, porque eu nunca caí nesse viés conteudista da prova. Eu sempre parti mais para as questões. E aí as questões do Enem eu conseguia fazer, porque eu imprimi uma prova, eu ia na Lan House, eu via uma prova, eu respondia questões, né? Eu ia na biblioteca pública aqui que tem perto de casa, então eu passava a manhã toda lá resolvendo questões. Então eu sempre busquei uma metodologia ativa, eu sempre procurei aprender fazendo. Eu não sou aquele tipo de pessoa de aprender apenas sentado na cadeira e olhando alguém falar, não, eu sou alguém que aprende fazendo. E isso aí é algo que me marcou muito. Até hoje eu faço isso na universidade. Eu sempre gosto de aprender as coisas fazendo. Então eu vou fazer uma prova de um determinado assunto antes de ver uma aula. Se tem uma aula ou se tem um material, um livro para ler, eu sempre vou preferir ler primeiro, me explicar, para depois ir para a aula. Então eu sempre busquei metodologias ativas, né? Eu sempre estudei por questões. Então metodologia ativa se baseia nisso. É sempre você buscar o assunto e não ficar esperando o assunto. E aí eu destaco o método de Feynman, né? O método de Feynman é você sempre que aprendeu um assunto, você explicar isso para alguém. Então o que é que eu fazia muito? Entrava no meu quarto, trancava a porta e ali eu começava a dar uma aula sobre determinado assunto. Então eu estou estudando PA e PG. Então eu ia explicar o que é PA e PG e além disso eu ia demonstrar a fórmula. Então eu ficava escrevendo e demonstrando a fórmula. Voltando para falar sobre o modelo de questão. Então, pessoal, o modelo de questão da prova de matemática, ele é muito importante, porque quando você faz muitas questões, você automatiza certos raciocínios. Então ao invés de olhar para a prova como 45 questões que estão ali jogadas, aleatórias e tudo mais, e para cada questão vai ser uma surpresa para mim, o que foi que eu fiz? Eu separei as questões por conteúdo, tá? Então eu tenho arquivos, até hoje no meu computador aqui, de 100 questões só de função de primeiro grau, só de função de segundo grau, só de frações do Enem. Peguei todas essas questões do Enem, organizei, e aí eu ia padronizando os raciocínios, porque uma mesma questão, ela pode ser resolvida de várias formas. Então eu sempre padronizava 1 ou 2 tipos de resolução para um assunto e treinava ele até eu ficar rápido. E aí lá na prova, além de quando eu vi uma questão, eu já lembrava, já automatizava esse raciocínio, eu ganhava muito tempo, porque eu tinha já uma forma de resolver fixa e que geralmente era a forma mais rápida. Então eu sempre procurava a forma mais rápida de resolver cada questão. Então é o seguinte, ao invés de o cara ir assistir a aula, aí entender apenas como o viés conteudista e depois tentar fazer um simulado, tentar fazer uma prova e errar muito, eu segmentava esses raciocínios. Então eu pegava, treinava só porcentagem, depois só MDC, só função de primeiro grau e ficava muito bom nesses segmentos. Então quando eu ia fazer a prova de matemática, já estava tudo muito bem
automatizado e eu conseguia fazer muito rápido essas questões. E aí, pessoal, cada questão de matemática, ela é muito previsível. Por quê? Porque cada questão ela vai seguir uma habilidade da prova. Então, por exemplo, tem uma habilidade da prova que é só sobre gráficos, né? Só sobre analisar gráficos. Então, você pega 30 questões dessa habilidade, você faz até exaustão, corrige todas. E aí, quando você chega na prova, pessoal, é impossível você não ir bem na prova de matemática, fazendo tudo isso. É impossível. Se você fizer isso tudo certinho, responder os modelos de questões, corrigir as provas antigas, automatizar esses raciocínios, contextualizar o assunto na sua realidade, utilizar metodologias ativas, se explicar o conteúdo, é simples, você vai bem na prova de matemática. Aí sempre tem aquele aluno, e qual o cronograma que eu utilizo, qual o cronograma que é melhor? Cara, dane-se o cronograma, é só tu estudar os conteúdos da prova. Então tu sabes que a prova de matemática tem uma matriz de referência e lá na parte dos anexos tem os assuntos de matemática que tu vai utilizar, tu faz só um checklist que durante o ano tu vai ter que ver aqueles assuntos. Eu vou ver 7 horas da manhã, eu vou ver 8 horas da manhã, eu vou ver na segunda-feira, eu vou ver na terça-feira. Não importa. O que importa é que você tem que aprender e fazer todos esses passos que eu disse anteriormente. Responder os modelos de questão, aprender os modelos de questão. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. É um pouco de como que eu estudei matemática. Se você tem interesse em aprender a usar todos esses modelos de questões, aprender a desenvolver essas habilidades, eu vou deixar um link aqui na descrição, onde eu tenho esse material, que é o material que eu utilizava para aprender a automatizar os raciocínios para todas as questões de matemática. Então, no mais, fico por aqui. Como vocês sabem, é só o começo.